Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que eu aceitei novamente esse convite dessa casa maravilhosa, a Associação Espírita Allan Kardec, que está aqui podendo conversar com os amigos, por mais que ainda seja um monólogo, né? Só eu estou aqui falando, né? Mas enfim, então espero estar aqui podendo discutir com os amigos, passar um pouquinho daquilo que a gente estuda, que a gente lê, sobre as bem-aventuranças de Jesus, tá? À luz da doutrina dos Espíritos. Queridos, para quem ainda não tem em casa, tá certo? Mais assim, do que deveria ser quase ser obrigatório ter esse livro para nós espíritas, né? Quem não tem, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele ser um objeto realmente de estudo. Para mim é um dos livros mais lindos que Deus me deu a oportunidade de conhecer, tá? É realmente um guia moral para a vida do cristão. Nos ajuda muito nas interpretações que nós precisamos por vezes da Bíblia, né? Do Novo Testamento, e que às vezes diante dos filtros da doutrina fica muito mais tranquilo a gente estar estudando, tá? Eu escolhi para trabalhar essa noite o capítulo 6, o Cristo Consolador. Aliás, queridos, estão me ouvindo bem? Tudo bem? Para quem está no fundo? Tá. Bom, o Cristo Consolador. Se me permitirem, eu vou realmente, de fato, estudar aqui com os amigos essa primeira parte, vou usar bastante da leitura nele, porque eu acho que é muito mais fácil para a compreensão de todos, tá? Pontualmente na letra, tá certo? Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando a gente lê essa parte maravilhosa de Jesus, tá? Que está lá em Mateus, em São Mateus capítulo 6, nos versículos 28 a 30, que Jesus vem e nos oferece o alívio, o consolo para os nossos sofrimentos, tá certo? Para trazermos essa tão dita paz que a gente precisa. A gente vive dias tumultuados hoje, esses últimos dias, né? Somos os trabalhadores da última hora. Nós somos assim, estamos lá no topo, somos aqueles que foram chamados às 5 da tarde. Às 6 se encerra o expediente. Então está bem tumultuado esses últimos dias. A gente vê o tempo todo novidades na TV, nos telejornais, e parece que tudo está desandando. E aí, quando nós lemos essas afirmativas do Mestre, a gente tenta trazê-las para os nossos dias e entender como que Jesus, ele nos traz essa promessa e como esse consolo vai nos alcançar. De que forma, Senhor? Como é que esse meu sofrimento, esse tumulto da minha vida vai ser aliviado? Queridos, primeiramente nós sabemos que não existe um milagre propriamente, tá? Não vai haver simplesmente nós não vamos ser removidos das responsabilidades, dos compromissos adquiridos ao longo dos nossos dias, das nossas existências, de modo algum. Só que Jesus, em exemplo de amor incontestável, pleno a todos nós, nos trouxe o caminho, veio nos auxiliar nesse sentido. Todo sofrimento encontra consolo, na fé no futuro, na confiança na justiça divina que Cristo Jesus veio nos ensinar. Nós temos que ter essa fé inabalável, que esse consolo vem no futuro. Ele não é imediato, não vai acontecer agora. Mas como alcançá-lo? Gente, o sofrimento é uma coisa que atinge a todos nós. Alguns, o sofrimento é a perda de um ente querido. Outros, o sofrimento é uma doença que atormenta. A perda de um emprego, de um ente querido, né? Cada um sabe o tamanho do sofrimento que tem.
e sabe a dor que ele pesa sobre as costas. De onde vem esse alívio? Olha, essa intervenção divina, esse auxílio que vem dos céus, através do Mestre Jesus, e que ele nos deixa muito claro aqui, vem da aceitação e do trabalho de algumas condições. Não dá para ter esse consolo se não desenvolvermos o amor e a caridade. Quando nós começamos a exercitar o amor, a caridade dentro de nós começamos a ter condições de receber esse auxílio. Nós começamos a encontrar a estrutura que o Mestre procura dentro de nós para a sua intervenção. Não há como. A pessoa que não acredita no consolo futuro, que acha que as vicissitudes os seus sofrimentos, eles estão resumidos na terra, que não tem uma crença na vida futura, não tem esperança, tanto faz como fez, não é verdade? Para ele, isso não tem importância. E aí, queridos, eu proponho esse estudo. Tá. Entretanto, Jesus impõe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina seu jugo e a observação desta lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever do amor e da caridade. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e eles vos enviará um Consolador, a fim de que ele permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber agora, porque não o vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá conosco e estará em vós. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreender. Queridos, no tempo de Jesus, ele não veio e falou sobre todas as verdades. Ele não veio e trouxe tudo aquilo que hoje, às vistas da doutrina espírita, nós temos conhecimento da vida futura, da existência, de que a morte não existe, tá? Que não, quando nós saímos desse mundo e acordamos, aportamos no verdadeiro mundo, o mundo espiritual. Não era possível falar para o homem daquele tempo todas essas verdades, tá certo? Mas ele falava por parábolas para os homens, tá? E ele não falou meias verdades igual muitas vezes nós ouvimos por aí. Não. Foi deixado um manto propositalmente, para que no tempo certo, quando o homem estivesse maduro, essas verdades pudessem vir e nos esclarecer. No tempo certo, queridos, o Espírito da verdade veio trazer para o homem esclarecimentos novos e nos relembrar daquilo que o Mestre nos falou lá atrás, ou nós nos esquecemos ou interpretamos tudo errado. Que ninguém faz isso, né? Aqui todo mundo interpreta certinho os ensinamentos de Jesus. Não, uma casa espírita certamente não, ninguém se equivoca. Alguém aqui se equivoca? Não. Então o que acontece? No tempo certo, esse Consolador veio entre nós. Estamos aqui, agraciados pela doutrina dos Espíritos, que veio nos consolar, que veio nos trazer conhecimentos novos, nos fazer acreditar, nos fazer entender que o sofrimento é uma condição para o homem, em função das escolhas que ele fez, da atitude que ele teve diante da vida. E ele, e como a gente sabe, nada se perde, assumimos responsabilidades. Nós viemos entender que esse sofrimento não nos é cobrado. Às vezes, quantas vezes nós não ouvimos falar: ah, eu sofro porque mereço, eu sofro porque preciso sofrer. Gente, que bobeira! Que pai coloca um filho no mundo para ele sofrer? Não, nós viemos para a terra para ser felizes, nós viemos para a terra com essa bênção divina, de poder palmilhar esse mundo maravilhoso,
para deixarmos um pouco ele melhor. A gente não vem para sofrer, não. Todo sofrimento que está sobre a terra tem origem no homem, não tem origem no cristianismo, não. Toda vez que a gente se desvia de Deus, toda vez que a gente se desvia dos ensinamentos de Jesus, toda vez que aquela lição que o mestre, as lições que o mestre Nazareno, em exemplo de amor ao homem, veio nos trazer, toda vez que a gente se desvia de tudo isso, aí sim a gente encontra os caminhos do sofrimento. E mesmo assim, esse sofrimento só tem o tamanho que a gente dá para ele. E mesmo assim, todo esse sofrimento tem o tempo que a gente quer dar para ele. Nos voltarmos para Jesus, nos voltarmos para os ensinamentos desse mestre fabuloso, desse irmão maravilhoso, que certa feita nos disse: sois deuses, e podeis fazer coisas que eu faço e ainda mais. Isso tem que ser motivo de insuflar uma alegria maravilhosa dentro de nós, para continuarmos nossa peregrinação aqui nessa terra, porque as filas dos que estão do lado de lá, aguardando a oportunidade, são enormes. Isso deve ser motivo para a gente nos regozijar e acreditar que somos capazes, que se hoje tombamos, amanhã nos levantamos. Se tombamos de novo, levantamos uma vez mais. Se estamos fracos, que nos fortalecemos. O sofrimento, porque a gente tem essa mania, né, de valorizar demais o sofrimento e os erros e os vícios das pessoas, quando devíamos mais valorizarmos as coisas boas da vida, o bem sofrer até. Às vezes, quando eu estudava o capítulo, realmente teve uma frase que eu achei assim, me tocou mesmo o coração, né? Às vezes a gente sofre e nos perguntamos: por que eu estou sofrendo? E se eu sofro, qual é a finalidade desse sofrimento? Qual que é a utilidade desse sofrimento? Se nós acreditamos em Deus, e Deus é amor sublime, é toda justiça, Ele não faz nada por capricho e não permite que absolutamente nada aconteça igualmente por capricho. Se Ele permite que nós soframos, se Ele respeita as nossas escolhas, e se Ele é justiça, então isso tem uma utilidade, isso tem uma necessidade. Se estamos nessa terra, e nós sabemos que essa terra não é ainda um mundo melhor, caminhamos, como se fala as trombetas dos últimos dias, para um mundo de regeneração, mas ainda somos um mundo de provas e expiação. Então não vamos tirar isso da cabeça, que esse mundo sim, ainda é um mundo de sofrimento, é um mundo que ainda precisamos das experiências, passamos aqui para que a gente possa evoluir. Então, queridos, o que a gente tira nessas palavras? Isso é bom, isso não é de todo ruim, não. O que nós fazemos disso é que define como vai ser o nosso futuro. Errar, eu erro muito, todos nós erramos, o tempo todo, e todo o tempo, e com todos. Já acordamos estressados, irritados, bravos com o trânsito, insatisfeitos porque é segunda-feira, né? Todo mundo estava, quando está em casa, né? Domingo à noite. Assim, já aí dos 43 anos de vida, a gente lembra, tinha aqueles programas humorísticos da TV, né? Depois do Fantástico, por exemplo, o Sai de Baixo, né? Para mim era motivo de alegria, porque ia me divertir. Só que já era de tristeza, porque já me lembrava que daqui a pouco eu tinha que dormir, porque amanhã era segunda. E já me estressava, em vez de me agradecer, né? Alguém aqui se lembrou de, ao acordar, agradecer a Deus pela bênção de mais um dia? Porque enquanto todos que estão aqui despertaram, muitos irmãos não, o tempo deles acabou, Deus chamou.
Enquanto muitos de nós findamos um dia, estamos aqui confortavelmente, sentados, podendo ouvir um pouco sobre Jesus, sobre essa doutrina maravilhosa. Outros ao longo do dia não conseguiram acabar esse dia, ou por alguma razão não estão aqui. Enquanto nós estamos despertando pelas verdades espirituais, muitos irmãos estão amarrados à matéria, ao materialismo. Enquanto muitos de nós hoje olham para o pai, para a mãe, para a família e reconhecem lá uma escola bendita, abençoada, bem-vinda, tem muitos filhos se degladiando com pais negligenciando filhos. Enquanto muitos irmãos queridos, que têm poder, autoridade, têm liderança terrena, para fazer desse mundo um lugar melhor, tantos outros com esses recursos, estão entregues ao mundo sensorial dos prazeres, das posses, esquecendo que somos todos irmãos, e que Jesus veio nos ensinar isso, que somos irmãos, que devemos nos amar incondicionalmente, que não devemos negligenciar o amor, que devemos dá-lo gratuitamente, e o amor passa pelo perdão, pela caridade, de poder acalentar um irmão que sofre, não só a caridade material, de dar comida, de dar aquelas moedas, porque damos aquilo que nos sobra, não é verdade? Sabe de onde a gente encontra a caridade? Mesmo a caridade material que sai do fundo do coração da pessoa, ela mete a mão no bolso e dá aquilo que tem para aquele que precisa. Não, ele não separa as moedinhas de 5 centavos, 10 centavos e guarda de R$1 para ela. Não, porque ela não vê limites no auxílio. É apenas uma figura de linguagem, queridos, para mostrar que a caridade ela é muito mais ampla. A caridade começa conosco, em aceitarmos que erramos, mas da mesmo modo que temos essa condição do erro, temos a bênção de reparar os nossos erros. Vem a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora que Jesus nos prometeu, que no tempo certo veio nos amparar, nos mostrar que é possível mudar a vida, o destino de nossas vidas, que a única coisa certa é nascer, que é uma bênção, e a outra, lá na outra extremidade, é que morreremos para a terra. Toda essa história, a distância entre esses dois pontos, pode ser reescrita a todo momento, que essa nau que cruza esse oceano de existências, pode mudar seu curso, cabe a nós. A bendita doutrina consoladora, essa doutrina dos Espíritos, que vem explicar que o sofrimento é uma necessidade da criatura, também vem nos consolar. Jesus nos veio nos ensinar sobre o amor. Kardec acrescenta que nós devemos nos instruir, devemos aprender, que devemos dar continuidade. É uma condição. Nós temos que dar aquilo que temos. Para isso temos que nos instruir, saber mais. Sabemos tanto das ciências, valorizamos tanto os nossos diplomas, os nossos status, tudo isso que a ferrugem leva, que fica no túmulo, mas aquilo que podemos levar para a vida espiritual, quando despertarmos na verdadeira pátria de amor, aquilo que realmente vai fazer diferença, o que nós temos feito? Temos amado, perdoado, temos consolado, ou temos conservado dentro de nós sentimentos de mágoa, que dá até câncer, né? Vez ou outra a gente lê por aí, quem é da medicina que me perdoe, quem era da saúde que me falta o conhecimento, mas existem certas condições mentais, psicológicas,
que faz com que o corpo desenvolva, né? Câncer. E aí? Esses valores que Jesus, queridos, lá atrás, veio nos ensinar, e que Ele sabia que a gente ia se esquecer, e que Ele sabia que a gente ia deturpar tudo, que a gente ia embaralhar as cartas, não ia entender nada, ou ia fazer uma bagunça danada, mas que o Consolador, que Ele nos prometeu, vinha, opa, agora vamos abrir essa cortina, e mostrar claramente, não vamos mais falar sobre palavras, nós vamos falar direto para o coração. Mas cada um é responsável por sua história. Eu não posso fazer o que cabe a cada um de vocês. Você, irmão, irmã, não pode fazer pelo outro o que cabe a ele. Mas podemos ser exemplos. Palavra não constrói nada. Palavras são palavras. É o vento que toma som. Agora, exemplo, atitude, mudança, isso sim transforma o mundo. Não nos preocupemos em transformar o mundo como um todo, mas transformarmos o nosso mundo. Se você faz a sua parte, o outro a dele, cada um pouquinho mais, logo o mundo não é mais o mesmo. No começo eu estava comentando com os amigos a importância de nós estudarmos. Citei essa obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, eu vejo o Evangelho segundo o Espiritismo, queridos, como uma cartilha mesmo. Vez ou outra, vemos irmãos que sobem aqui nessa tribuna falar sobre a importância do Evangelho no lar. Certo? A gente sabe, o Evangelho no lar é uma luz, o hábito do Evangelho no lar, é uma luz que se acende meio às trevas. E toda vez que nós mantemos esse hábito, tá? Além de estar abrindo as portas da nossa casa para os bons espíritos virem nos intuírem, tá certo? E para aprendermos mais sobre as coisas de Jesus, da espiritualidade, nós estamos criando um campo ao redor do nosso lar que irradia mais longe de amor e de proteção. Isso nos alivia, nos traz uma tranquilidade. Essa obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um guia, é um guia para esse trabalho no lar. Eu até, se me permitem, sugiro esse trabalho. Os dias estão difíceis, somos trabalhadores da última hora. A gente não sabe se quando deixar essa terra, se a gente vai ter uma oportunidade de voltar para cá. Acreditem, são poucos os que vão daqui para um plano melhor. Mas a gente não sabe se a gente volta para cá ou vai para um mais primitivo. Quando a gente fala primitivo, né, eu não digo ruim, não. Mas é que se enquadra para o nosso estado evolutivo. Então vamos fazer o nosso trabalho agora e aproveitar que a gente está aqui. Ah, mas eu não tenho mais tempo. Tem sim, dá um jeitinho. Vamos estudar, vamos mudar nossa atitude. Vamos fazer com que o divino Consolador que Jesus nos prometeu, ele possa encontrar terra fértil em nós e nos auxiliar e nos transformar. Do contrário, tudo isso são palavras que se perdem. Vamos fazer que essas verdades que Jesus nos prometeu, que nos trouxe, elas possam modificar nossas vidas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os deuses que nele se enraizaram são de origem humana. Gente, o jeito é estudar. Vamos recordar. Fica muito mais fácil traçarmos o nosso plano evolutivo, tá? Trabalhando. Há tempo, ainda há tempo. Deus abençoe a todos. Permita paz a seus corações. Que vocês possam conquistar essa paz. Ela não é gratuita, queridos. Que Ele possa iluminar suas vidas nessa procura. E Ele encontrará morada
se nós abrirmos nosso coração. Sigam em paz.